Na madrugada de 1º de janeiro de 1959, no aeroporto de Havana, Fulgêncio Batista embarca em um avião com sua família e várias maletas. Não há despedida oficial nem discurso. O homem que governou Cuba por quase uma década simplesmente desaparece na escuridão. Poucas horas depois, Fidel Castro entra na capital diante de uma multidão que o recebe como um libertador e as imagens correm o mundo. Antes da ditadura de Batista, a Cuba dos anos 50 mostrava uma face de prosperidade. Era um dos países mais ricos da América Latina, com grande quantidade de carros e uma forte vida noturna, impulsionada por investimentos estrangeiros, onde figuras como Meyer Lansky, Ava Gardner e Frank Sinatra faziam parte do ambiente de luxo. No entanto, essa imagem escondia uma realidade desigual. Enquanto as cidades brilhavam, o interior vivia em condições precárias. Você sabia que Cuba foi entregue aos Estados Unidos sem consulta? Você sabia, povo? Você sabia do investimento milionário da máfia em jogos e entretenimento? Não havia envolvimento dos Estados Unidos. Para entender isso, precisamos voltar no tempo e entender como Cuba era antes da Revolução. Cuba não foi descoberta, e sim escolhida. Quando Cristóvão Colombo desembarcou em suas costas em 1492, encontrou uma ilha de solo tão fértil e posição tão estratégica no cruzamento entre o Atlântico e o Caribe, que a Espanha entendeu imediatamente que aquilo não era apenas mais um território. Era a chave do novo mundo, segundo os olhos europeus. Os povos taínos e cibonês que habitavam a ilha foram dizimados em poucas décadas pelas doenças europeias e pela exploração extrema. Durante o século XVI, já não restava praticamente nada da população indígena original. A Espanha precisava de mão de obra para trabalhar nas plantações e resolveu o problema da única maneira que conhecia, importando escravos da África. Entre os séculos XVI e XIX, mais de 800 mil africanos acorrentados chegaram a Cuba e seu trabalho construiu a prosperidade da ilha. Sua música, religião, gastronomia e idioma construíram a identidade cubana. O motor de todo o enclave era o açúcar. Cuba se tornou o maior produtor mundial de cana-de-açúcar no século XIX, superando até mesmo Saint-Domingue, o atual Haiti, depois que a Revolução dos Escravizados de 1791 destruiu as plantações daquela ilha. O açúcar cubano adoçou o café de toda a Europa, financiou as fortunas de Havana e uniu a ilha à Espanha com correntes econômicas mais fortes do que qualquer tratado político. No entanto, o século XIX também trouxe algo que o açúcar não podia comprar: o desejo de independência. Nas últimas décadas do século, figuras como o poeta e ensaísta José Martí articularam uma visão de Cuba que ia além da colônia produtora de riquezas para os outros. Martí fundou o Partido Revolucionário Cubano em 1892, organizou a Guerra de Independência a partir do exílio e morreu em combate em 1895, apenas desembarcando na ilha em um confronto que o transformou em mártir instantâneo. Sua imagem como o apóstolo da independência cubana continua sendo o símbolo mais poderoso da identidade nacional, invocado com igual fervor tanto pelo regime revolucionário quanto pelos exilados em Miami. A independência chegou em 1898, mas não foi tão simples. Houve uma longa nota de rodapé nessa libertação. Os Estados Unidos intervieram na luta pela independência de Cuba, no que ficou conhecido como a Guerra Hispano-Americana, uma guerra que a Espanha perdeu e que resultou na cessão de Cuba aos Estados Unidos. A independência transformou muitos em grandes cidadãos cubanos, assim como nas Filipinas. Os cubanos, que já estavam lutando há 3 anos, nem sequer foram convidados para a mesa de negociações. O exército dos Estados Unidos não permitiu que as tropas cubanas entrassem em Santiago de Cuba no dia da rendição espanhola. A independência, quando chegou formalmente em 1902, veio com a emenda Platt, incorporada na própria Constituição cubana, um artigo que concedia aos Estados Unidos o direito de intervir militarmente em Cuba, quando considerasse necessário. A pérola do Caribe havia mudado de dono. Saíram das garras da Espanha para cair nas garras de Washington, e o dinheiro Yankee não demorou a chegar. Para entender a Cuba dos anos 50, é preciso primeiro entender o que significava Havana naquele momento. Não era apenas uma capital caribenha com um clima ideal, também era uma das cidades mais sofisticadas do hemisfério ocidental. Tinha mais médicos per capita do que muitos países
E a isso se somava a maior frota de automóveis da América Latina em proporção à sua população. Seus arquitetos construíam com um ecletismo deslumbrante, Art Deco ao lado do barroco colonial, arranha-céus modernos ao lado dos palácios do século XVIII, e tinha cassinos. Quando nos Estados Unidos o jogo era proibido ou severamente restrito, Havana oferecia tudo o que Las Vegas prometia, mas com mar turquesa, rum Bacardi e música que preenchia cada esquina. Os norte-americanos controlavam os setores estratégicos, o açúcar, o tabaco, a eletricidade e as redes telefônicas, e o turismo se tornou a indústria complementar perfeita. Na década de 1950, a renda per capita cubana era comparável à da Itália e superava com folga a do restante da América Latina, com exceção da Argentina e da Venezuela. Um contraste sugestivo com a atualidade quando este relatório foi emitido. Meyer Lansky, gênio financeiro da máfia norte-americana. Ele percebeu antes de qualquer um o potencial daquela relação e chegou a Cuba nos anos 40, quando o próprio Batista, em seu primeiro período democrático como presidente, abriu-lhe as portas em troca de comissões que ninguém contabilizou oficialmente. Na década seguinte, Lansky supervisionava uma rede de cassinos que incluía o Hotel Riviera, com um investimento de 14 milhões de dólares, a construção mais cara do Caribe naquele momento. Ginger Rogers. Abertura. Frank Sinatra, Marlene Dietrich e Ava Gardner eram visitantes habituais. O Tropicana oferecia espetáculos que os havaneses de classe média descreviam com o mesmo orgulho com que os parisienses falavam do Moulin Rouge. Os números de desenvolvimento eram reais. Em 1958, Cuba tinha o 8º salário industrial mais alto do mundo, segundo a Organização Internacional do Trabalho. O índice de mortalidade geral era melhor do que o dos Estados Unidos. A televisão em cores chegou a Cuba em 1958, tornando o país o segundo do mundo a tê-la. Nas cidades, o analfabetismo não chegava a 12%. Mas esses números escondiam uma fratura que se abria cada vez mais. O campo contava uma história completamente diferente, na qual o analfabetismo ultrapassava 40%. As mulheres grávidas morriam em partos sem assistência médica porque não havia hospitais num raio de centenas de quilômetros, e as crianças cresciam sem escolas. As famílias camponesas moravam em casas de madeira sem eletricidade, número que só crescia. O campo ficava mais dividido. As famílias camponesas dependiam dos latifundiários, muitos deles empresas norte-americanas, para conseguir chegar ao fim do mês. A frase favorita dos defensores do modelo era que, quando a maré sobe, todos os barcos flutuam. Em Cuba, a maré tinha subido de forma espetacular, mas metade dos barcos tinha buracos no fundo. A corrupção política, além disso, acrescentava outra camada de corrosão ao sistema. Os governos que sucederam a Batista após seu primeiro período democrático. Ramon Grau San Martín governou entre 1944 e 1948. Carlos Prio Socarrás, entre 48 e 52. Ambas foram administrações do Partido Autêntico que prometeram reformas e entregaram escândalos. Grau chegou ao poder com uma reputação de integridade forjada em sua oposição a Machado nos anos 30 e a desperdiçou em 4 anos de corrupção institucionalizada. Prio não foi melhor. O Partido Ortodoxo, fundado em 1947 por Eduardo Chivas, sob o lema de vergonha contra dinheiro, canalizou o cansaço de uma classe média que já não sabia em quem acreditar. Chivas atirou em si mesmo durante uma transmissão de rádio ao vivo em 1951, em um gesto de protesto desesperado que muitos cubanos lembram como o momento em que a República Normal deixou de parecer possível. Haveria uma saída para o círculo de incerteza? É aqui que a história nos dá um nome e um sobrenome. Fulgêncio Batista. Fulgêncio Batista era, em muitos aspectos, uma anomalia na história política cubana. Filho de camponeses mestiços do Oriente, sem sobrenomes da aristocracia crioula nem conexões com a elite de Havana, chegou ao poder pela primeira vez, não como herdeiro, mas como golpista de patente inferior. Em 1933, sendo sargento taquígrafo do Exército, liderou a chamada Revolta dos Sargentos, que derrubou o governo provisório e inaugurou uma década de domínio político nas sombras, manipulando presidentes fantoches antes de se apresentar ele mesmo às urnas.
Seu primeiro governo democrático entre 1940 e 1944 não foi desastroso. Sob a Constituição de 1940, uma das mais progressistas de sua época, com direitos trabalhistas e garantias civis que muitos países europeus invejavam, Batista governou com razoável moderação. Declarou guerra ao eixo junto com os aliados e permitiu que a prosperidade da Segunda Guerra Mundial, que aumentou a demanda pelo açúcar cubano, fluísse para a economia. Perdeu as eleições em 1944, exilou-se na Flórida, e parecia que Cuba finalmente havia encontrado um caminho institucional. Mas Batista voltou em 1952 e as pesquisas o colocavam em terceiro lugar nas eleições presidenciais previstas para junho daquele ano. Mas no dia 10 de março, a 90 dias das eleições, deu um golpe de Estado. O processo durou menos de 2 horas. 4 militares morreram. Carlos Prioso Carrás, o presidente que estava deixando o cargo, fugiu para a embaixada mexicana de pijama e Washington reconheceu o novo governo em 17 dias. O que veio depois foi uma ditadura que combinou com uma eficiência que não era novidade no século XX, a repressão política e o enriquecimento pessoal. Batista aboliu a Constituição de 1940, suspendeu o direito de greve, fechou a Universidade de Havana quando o ativismo estudantil se tornou incontrolável e entregou ao aparato policial, o temido Serviço de Inteligência Militar, o SIM, poderes praticamente ilimitados para torturar e assassinar opositores. As vítimas do regime variam entre as estimativas propagandísticas revolucionárias, que falavam em 20 mil mortos, e os estudos históricos mais rigorosos, que documentam entre 1.500 e 2.000 executados. Ao mesmo tempo, o regime se transformou em uma máquina de extração sistemática dos cofres públicos. Batista e seu círculo cobravam porcentagens sobre os contratos do Estado, as concessões de cassinos, as importações e as obras públicas. Meyer Lansky, ou seja, a máfia americana, pagava taxas regulares. As empresas americanas que operavam na ilha, a United Fruit Company, a Cuban Electric Company, a Cuban Telephone Company, mantinham relações próximas com o governo em troca de condições imbatíveis. Fechava os olhos porque Batista era anticomunista, estável e confiável. Era exatamente o tipo de aliado que a Guerra Fria exigia no quintal de casa. O aparato repressivo encontrou seu instrumento mais eficaz no coronel Blanco Rico e, principalmente, no general Rolando Masferrer, que comandava uma milícia paramilitar conhecida como os Tigres, financiada diretamente pelo governo para caçar opositores na província de Oriente. Os sequestros e a tortura eram sistemáticos e constantes. Os corpos de estudantes e sindicalistas apareciam nas valas das estradas que ligavam Havana ao interior. E a imprensa que tentava documentar isso era fechada, e os jornalistas que insistiam em divulgar os casos eram espancados ou exilados. Ainda assim, a imagem internacional de Cuba continuava sendo a dos cassinos, das praias e de Nat King Cole cantando no Tropicana. A classe média urbana cubana, que havia crescido justamente no auge da prosperidade dos anos 50, começou a ver o regime com outros olhos. Não eram camponeses sem nada a perder. Advogados, médicos, jornalistas e universitários que cresceram na prosperidade dos anos 50. Eles viam como um homem os havia varrido com um só golpe por medo de perder uma eleição. O descontentamento não vinha só de baixo, mas também de uma classe média que tinha o suficiente para desejar mais. Assim nossa história retorna ao presente. Tíbio. Fidel Castro entrou em Havana em 8 de janeiro de 1959, cercado de uma expectativa que poucas revoluções haviam gerado na história recente. Após a vitória na Sierra Maestra, as colunas sob o comando de Ernesto Che Guevara e Camilo Cienfuegos acabaram demolindo a resistência do exército de Batista em Santa Clara. Em 1º de janeiro de 1959, Batista fugiu. Castro foi recebido por milhares de pessoas em um clima de festa e júbilo. A tão esperada revolução prometia mudanças decisivas, reforma agrária e nacionalização das indústrias. Fidel Castro era um jovem de 32 anos carismático, culto e prometia exatamente o que a Cuba fragmentada precisava ouvir: democracia, reforma agrária, fim da corrupção e, acima de tudo, soberania real diante de Washington.
Durante os primeiros meses, o governo provisório restaurou as garantias constitucionais e contou com o apoio de intelectuais, artistas e de uma parte significativa da classe média. Restabeleceu as AO do primeiro país onde houve o Provisório de Washington na história. O governo provisório enfrentou logo a hostilidade de Washington, que reagiu rapidamente com pressões econômicas, levando Fidel a se aproximar de Moscou. A capital soviética respondeu com petróleo, créditos e apoio diplomático, que transformaram Cuba em uma peça incrivelmente problemática no tabuleiro da Guerra Fria. Em abril de 1961, a CIA organizou a invasão da Baía dos Porcos. 1.400 exilados cubanos, treinados na Guatemala, desembarcaram na ilha com o plano de gerar um levante popular. Mas a operação fracassou em 72 horas. Fidel usou isso para proclamar o caráter socialista da revolução e consolidar um poder que já não precisaria se legitimar nas urnas. Em outubro de 1962, o mundo prendeu a respiração por 13 dias, quando os soviéticos instalaram mísseis nucleares em Cuba. Kennedy e Rousseau negociaram em silêncio enquanto os comandantes militares de ambos os lados pediam autorização para atacar. O acordo que desativou a crise e a posterior retirada soviética dos mísseis, em troca da promessa americana de não invadir Cuba, deixou a ilha como símbolo permanente da tensão nuclear que definiu meio século de história mundial. Fidel governou por 49 anos, seu irmão Raul o sucedeu em 2008 e governou até 2018, quando passou formalmente o poder a Miguel Díaz-Canel, o primeiro presidente cubano sem o sobrenome Castro desde 1959. Mas o sistema político não mudou. Partido único, imprensa controlada, dissidência perseguida e emigração em massa. A economia cubana, que dependeu dos subsídios soviéticos até a dissolução da União Soviética em 1991 e que sobreviveu ao período especial dos anos 90 sob um racionamento extremo, nunca recuperou os níveis de desenvolvimento. Nos carros dos anos 50, os jornalistas ficam encantados com a economia do país, mas no século XXI, ele se tornou governante e, em 2009, presidente, no momento em que a Revolução tomou o poder e encerrou as importações. Evidenciou o bloqueio americano, que Washington chama de embargo e Havana chama de bloqueio, mas que ambos usam como desculpa para seus fracassos. Grande participação, a primeira na história de Cuba. Protestos populares, os primeiros desde 1959, sacudiram a ilha. Cubanos comuns, não dissidentes organizados, foram às ruas gritando liberdade, pátria e vida, uma inversão deliberada do lema oficial pátria ou morte. O governo respondeu com prisões em massa e cortes de internet. Centenas de manifestantes foram condenados a penas de 5 a 25 anos de prisão. Cuba teve oficialmente 2 moedas para a população até 2021, quando eliminou o peso conversível, após 26 anos de dualidade, estabelecendo o peso cubano, mas ainda há escassez crônica de alimentos e medicamentos. Apagões de 12 horas diárias e uma imigração que nos últimos anos atingiu proporções históricas. Mais de 300 mil pessoas deixaram a ilha só em 2022, o maior êxodo desde a crise dos balseiros em 1994. A população envelhecida, os jovens indo embora e a infraestrutura construída nos anos 50, os mesmos prédios Art Deco do Vedado, os mesmos hotéis que Meyer Lansky financiou, estão caindo aos pedaços sob o peso de décadas sem investimento. O caso do general Arnaldo Ochoa, o herói militar mais condecorado de Cuba, resume a lógica interna do sistema com uma clareza brutal. Ochoa havia comandado as operações cubanas em Angola e na Etiópia, ganhando uma reputação de brilhantismo tático que o tornou enormemente popular entre as tropas. Em 1989, ele foi preso, julgado em um processo televisionado e executado, acusado de tráfico de drogas. Muitos historiadores e analistas, incluindo alguns que simpatizavam com a Revolução, concordam que o verdadeiro crime de Ochoa foi sua popularidade e sua independência de pensamento. O regime que chegou ao poder prometendo acabar com os fuzilamentos arbitrários de Batista havia encontrado seus próprios métodos para eliminar Ochoa. No aeroporto de Havana há uma fotografia enorme de Fidel Castro com os olhos abertos e o olhar voltado para o futuro. Debaixo da foto, uma fila de cubanos espera para emigrar. Cuba estava fragmentada e precisava de uma mudança.
Essa era a percepção nas ruas e nas menores células da sociedade. Mas essa fome de mudança estava de olho na prosperidade de um país vanguardista e pioneiro na região, não apenas em deixar para trás o aparato repressivo. Es el futuro que les esperaba. A divisão do país já vinha se formando há muito tempo e não foi Fidel Castro quem inventou essa fratura. Ele a herdou, usou e, em nome de superá-la, construiu algo que durou mais do que qualquer um dos dois sistemas que prometia superar. O que torna tão difícil o balanço sobre Cuba é que as duas narrativas são simultaneamente verdadeiras e insuficientes. A narrativa do exílio, que insiste na prosperidade perdida, nos cassinos, nos Cadillacs, na Cuba que poderia ter sido, esquece a desigualdade estrutural, o racismo sistemático, a corrupção que tornava impossível qualquer reforma por dentro. A narrativa oficial, que insiste na alfabetização em massa, na saúde universal, na resistência heróica ao imperialismo, esquece os presos políticos. O êxodo permanente, a economia que em 60 anos não conseguiu superar os níveis de desenvolvimento que tinha em 1958. 158. Nenhuma das duas versões consegue explicar por que uma ilha com todos os recursos naturais, a posição geográfica e o capital humano de Cuba é, há mais de meio século, um projeto inacabado. A pergunta que Cuba não responde há 60 anos não é se a revolução foi necessária, mas sim o que teria acontecido se, em vez de um jovem advogado com um fuzil, aquela ruptura tivesse ficado nas mãos dos cubanos, com uma urna à frente e um futuro visto coletivamente pelos olhos dos cidadãos, e não pelo olhar voltado ao horizonte de um mural de propaganda.